Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Nós íamos fazer a live no YouTube, porém tivemos um problema técnico e viemos aqui para o Instagram. Então avisem aí todos que vocês conhecem para que a gente se reúna aqui no Instagram. Márcio, por favor, avisa nos grupos que a live veio aqui para o Instagram. E vamos esperar então uns minutinhos para vocês aparecerem por aqui. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos esperar o Alan também. Estávamos prontos lá no YouTube, mas tivemos um probleminha técnico. E aí então viemos aqui para o Instagram. Certo? Obrigada, Márcio. Então tá bom, gente. Vamos esperar um pouquinho. Boa noite, Daniela. Tudo bom? Boa noite, Camila. Sejam bem-vindas. Vamos dar início. Estamos avisando aqui o pessoal que para vir do YouTube para cá. E enquanto isso a gente espera um pouquinho. O Alan já chegou. Então nós vamos dar início aqui a nossa live. Pessoal, então avisa aí o pessoal. Manda aí o aviãozinho da live pro pessoal também. Porque quem foi lá pro YouTube, volta para cá pro Instagram. Certo? Vamos lá. Boa noite, Alan. Boa noite. Tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. Então tá bom. Estávamos começando lá no YouTube, né? E aí caiu. Tivemos um probleminha técnico, mas quero dar as boas-vindas ao pessoal aí que tá chegando para a live. Eu acredito que muita gente já deve conhecer você, Alan, como eu estava falando lá no YouTube, eu te conheço já há bastante tempo, te sigo há bastante tempo e tenho uma grande admiração pelo teu trabalho aqui no Instagram. Mas acredito que tem a gente que não te conhece ainda. Queria que você se apresentasse aí brevemente para o pessoal aqui do perfil. Claro, primeiro, feliz pelo convite, né? É sempre bom poder falar um pouco de temperamentos. Não sou um grande especialista, mas daquilo que me tange, talvez eu entenda um pouquinho. E, enfim, meu nome é Alan, eu tenho 27 anos, casado, pai de uma menininha de 2 meses. E trabalho aí com evangelização, catequese, enfim, relacionamentos, tudo mais, pelo menos 3, 4 anos no Instagram. Comecei no Facebook há 7 anos atrás. Então, é uma jornadinha aí até chegar até aqui. A jornada... Muita gente do digital começou no Facebook, depois veio para cá, né? A gente vai seguindo os caminhos que vão aparecendo aí, mas o importante é isso, né? A gente está sempre à frente evangelizando. Eu acho que o seu perfil tem um trabalho muito, muito sólido. Eu acho muito, assim, eu te acompanho de verdade há bastante tempo. Eu acho seu conteúdo muito legal. Você fala de uma forma leve, que as pessoas conseguem entender, os jovens principalmente. Eu acho que é importante ter essa linguagem mais próxima do jovem, né? Mais próxima das pessoas. Porque quando a igreja se torna também uma coisa muito formal, né? Aí Afasta, né? acaba afastando. A gente tem que manter a formalidade. Opa, caiu? Voltou? Voltei. Voltou. Voltou. A gente tem que manter a formalidade onde a formalidade é realmente necessária, que é na liturgia e tudo mais, mas acho que para evangelizar a gente precisa realmente ter ser mais maleável, ser mais próximo, né, da juventude, para poder trazê-los mesmo para perto de Deus, que a gente vê um mundo hoje muito afastado, né, de tudo isso.
Sim, E eu acho que o meu celular tá meio travado, acho que eu vou sair, vou entrar de novo, tá? Porque eu não tá sei se bom, vocês estão me tá ouvindo bom. bem. Tá Eu tô te horrível vendo aqui pra bem, mim. te ouvindo bem, mas pode sair e entrar de Tá, novo, eu a vou sair e gente. vou entrar de novo, beleza. Tá. Pessoal que tá chegando, bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho o Alan. Hoje tá de rosca. O YouTube derrubou, agora aqui que tá travando, mas a gente vai conseguir. Vamos fazer essa live. Vamos lá. Vamos esperar o Alan voltar. Pessoal, boa noite. Vamos compartilhando aí. Boa noite, Bianca, Beatriz, Rô, professor Edmilson, que honra. Oi, Alan, agora tá bom? Agora tá bom. Voltou. Agora Ah, tá então bom. tá bom. Então agora a gente consegue. E tava falando então que essa proximidade, né? E eu acredito que quando a gente fala de assuntos que meio que estão em moda, né? Como os temperamentos, que as pessoas têm muita curiosidade de entender, e a gente consegue abordar esse tema dentro de outras realidades, não só da simbólica do temperamento, mas levar ele para o dia a dia da pessoa mesmo, acaba tendo bastante eficiência, né? Bastante eficácia, assim. E aí a proposta dessa live era justamente a gente focar nos temperamentos na parte espiritual, na parte das virtudes, até porque semana que vem a gente começa a quaresma, e aí muita gente pergunta, mas o que eu faço de penitência? O que eu tenho que fazer na quaresma para viver bem uma quaresma, né, e tudo mais. E eu acredito que se você fizer aquilo que é mais próprio para o seu temperamento, até mais fica mais fácil de você cumprir a sua quaresma com mais força, determinação, sem falhar naquilo que você se propôs a fazer. E foi por isso que achei importante a gente abordar né, fazer essa conexão dos temperamentos, da espiritualidade, as virtudes, os pecados capitais. Acho que a gente pode partir desse princípio para poder falar com o pessoal como a gente faz para viver bem essa quaresma que está se aproximando. Claro. Quando a gente pensa em temperamentos, acho que tu já deve ter falado isso muito pro teu público, né? Mas quando a gente pensa em temperamentos, a gente tem que parar de ter aquela visão determinista das coisas, né? Então, quando eu falo de temperamento, eu falo muito pouco de temperamentos porque, tendo um público jovem, o jovem ele é muito emocionado, né? O jovem ele é muito afobado, então ele já quer saber o temperamento, aí ele acha que é fleumático, com aporte melancólico, e cria várias teorias e não sei o quê, e aí quer se identificar como sendo. Aí vira quase que o horóscopo católico, que é o temperamento, né? Então, quando a gente pensa espiritualmente no temperamento, para que ele serve? Existe um, um livro chamado Manual Compêndio de Ascética e Mística, e o outro se chama Teologia da Perfeição Cristiana, traduzindo para o português é a Teologia da Perfeição Cristã. Esses dois livros, eles trabalham diversas questões da espiritualidade humana, né? Trazendo diversas perspectivas de onde é necessário trabalhar, né? E aí existe uma coisa chamada via purgativa, que é onde provavelmente todos nós aqui estamos inseridos, que é essa entrada no mundo da fé, e onde nós vamos experimentar dos sofrimentos, da luta contra o pecado, contra as tentações, contra tudo aquilo que efetivamente nos afasta de Deus. Beleza? Certo. Como que o temperamento entra nesse assunto? Sendo que o temperamento não é um estudo católico. A primeira coisa que precisa se desmistificar é que o temperamento é o signo dos católicos. Não. Exatamente.
Temperamento, ele é um estudo, aí tu pode falar muito melhor do que eu, mas é um estudo psicológico, um estudo muito mais científico do que efetivamente Sim. teológico. Sim. Né? Mas como que eu posso aliar esse estudo com a minha espiritualidade? Né? Que entra o ponto. Para que a gente possa vencer as tentações, para que nós possamos progredir nas virtudes, nós precisamos de algo chamado de autoconhecimento. Isso. Né? E o estudo do temperamento, ele é justamente esse estudo do teu autoconhecimento para que tu entenda as tuas predisposições naturais, que aí sim existe lá um estudo do temperamento, onde vai chegar a um consenso, acredito eu, em que você vai ver que existem pessoas que têm uma predisposição natural a tal ação, uma predisposição natural a tal outra. Só que isso significa, a palavra predisposição significa que você tem uma tendência. Uma tendência natural, exato. Exato. É uma tendência natural, mas isso não quer dizer que você vai ser aquilo para sempre, que nada vai mudar. Né? Exato. Então, é isso que eu vivo falando aqui, viu? Eu bato nessa tecla. Gente, porque às vezes o pessoal vem assim, porque eu sou assim, assim, assado. Eu sou melancólica. Eu falo, gente, jura que vocês querem pegar 3, 4 coisas da vida de vocês inteira e determinar isso dentro de um quadradinho chamado temperamento? Não é assim que funciona, né? Existem tantas coisas para serem analisadas, e é isso que você disse, é uma predisposição, é uma tendência natural, é aquela coisa instintiva. Porém, a gente precisa justamente amadurecer, né, na nossa personalidade para que a gente possa deixar com que essas tendências naturais hajam em primeiro plano, né? Pode até ser uma tendência, mas você vai conseguir controlar isso e a partir daí você vai evoluir. E você só tem como evoluir se você se conhece. Se você conhece seus defeitos e as suas virtudes, você consegue tanto deixar os seus defeitos cada vez mais obscuros ali na sua personalidade, quanto você consegue crescer nas suas virtudes e fazer com que isso se transpareça cada vez mais, né? Perfeito. Eu gosto de traçar o paralelo, eu gosto de falar de analogia. Acho que para mim funciona muito melhor até para que as pessoas possam entender. Né? Sim. Como eu te falei, eu não sou um profundo conhecedor dos temperamentos, talvez eu erre algum, digamos assim, algum termo mais científico, mas o que eu quero fazer com que as pessoas pensem a medida do temperamento como algo espiritual, não o temperamento em si, mas o uso deles. Vamos lá. O temperamento ele só existe porque nós somos pecadores. Se nós não tivéssemos pecados, não haveria temperamento. Não teria temperamento. Então, muitas pessoas perguntam, qual é o temperamento de Jesus, qual é o temperamento de Maria? Não tem. Não tem. Por quê? Porque eles são virtuosíssimos. Eles têm todas as virtudes e não tem nenhum defeito dominante. Entende? A questão do temperamento para nós, réis mortais, nós, pecadores, nós podemos pensar da seguinte forma. Qual que é o que nós herdamos de Adão e Eva? O pecado original. Então, dentro do pecado original existe o que a gente chama de tendência natural ao pecado. Então, todo mundo tem uma tendência. Né? Por exemplo, muito se fala, por exemplo, da questão homossexual. Por que Deus fez as pessoas assim? Não é que Deus fez as pessoas assim. Existe uma questão ali da questão da tendência homossexual, que é uma tendência devido ao pecado original. É uma tendência que uma pessoa tem a um pecado. Da mesma forma que existem pessoas que nascem já com uma tendência à ira, à cólera. Da mesma forma que existem pessoas que têm uma tendência natural a serem mais afobadas, né? E aí você vai entendendo que todas essas nossas tendências por conta dos temperamentos, elas vêm efetivamente por causa do pecado original. Então, se a gente entender isso, então aqui nós temos que compreender que é importante o estudo dos temperamentos?
mas ele não é uma Para finalidade. autoconhecimento. Isso. Exato. Ele é um meio em que você vai compreender em você aquilo que você tem de tendência negativa e trabalhar em cima. É É. óbvio que tem coisas boas do temperamento, mas se eu, por exemplo, Alan, eu não sou colérico, mas eu posso começar a estudar, eu posso começar a melhorar, eu posso e chegar, por exemplo, deixar de ser inconstante e começar a ser obstinado como um colérico, ou começar a Uhum. ser, digamos, ter uma tendência, não uma tendência, mas aí ter uma aptidão à liderança. Não por uma É, tendência natural, mas por sim. uma ordenação, né? Por ter progredido nas virtudes. Isso. Então é isso que vai me fazer chegar lá. Eu sempre falo aqui, assim, às vezes a pessoa fala assim, eu sou sanguínea. Geralmente os sanguíneos perguntam muito isso. Como eu faço para ser mais constante? Aí eu sempre falo assim, gente, tudo na vida é prática. Se você não criar uma rotina, se você não criar um jeito seu, porque não existe uma fórmula mágica, para cada um vai funcionar de um jeito. Então, se você não criar Uhum. meios, se você não criar um jeito, se você não criar uma rotina, para que você treine a sua constância, você nunca vai ser constante. O melancólico ele Exato. pode ter essa tendência a ser mais constante, porém, se ele também não treinar a constância, ele também não vai ser constante. Ele vai ser procrastinador. Então, a tendência está lá. A tendência, ela existe. Porém, tudo é exercício, tudo é hábito. Né? A rotina é muito importante para todo mundo, né? A nossa vida é rotineira. A gente acorda, escova o dente, come, sai para trabalhar ou fica em casa, enfim. Existe uma ordem rotineira na vida. E para que a gente construa também as nossas, né, virtudes, construa as virtudes na nossa vida, também é necessário que a gente crie hábitos, rotina e pratique isso exaustivamente, porque senão não tem como, né? E a vida Exato. espiritual tá ligada, né? É isso também. Por exemplo, talvez na vida espiritual seja um grande problema para os sanguíneos e talvez para os fleumáticos, né? Que é a questão da inconstância. Sim. E isso que tu falou da prática, ela é exatamente isso. Só que aí tem um grande paradoxo, eu costumo dizer, de que as pessoas querem viver de heroísmo. Então, há um consenso no meio católico que rezar o terço é importante, que rezar o terço é fundamental. Show, concordo, nunca Ótimo. vou dizer o contrário. Sim. Agora, o cara que é inconstante, que está começando uma vida espiritual hoje, já quer sair e rezar o terço, tu acha que vai dar certo? Não. Então, a inconstância, que segundo o Manual de Ascética e Mística do Tanqueray, a inconstância é uma das tentações mais frequentes Sim. Na para vida as pessoas. espiritual. Existem três tentações muito frequentes para as pessoas, principalmente dos iniciantes na fé, que as consolações, a inconstância e a aridez. Tá? Eu, por exemplo, Alan, tu tá 10 anos na igreja, sim, mas ainda sou iniciante, porque eu ainda estou na via purgativa. O dia que eu chegar na via contemplativa, meu Deus, o Alan vai estar ali, sabe? Então eu estou na via purgativa. Então quer dizer que eu ainda sou um neófito na fé, né? Então o que significa? Eu ainda tenho as minhas inconstâncias, eu estou pelo menos há 3 ou 4 anos numa profunda aridez. Eu não sinto nada, eu não. Enfim, imagina para um sanguíneo que Não precisa sempre sentir. de um É, estímulo não é, sentir. é difícil. Então eu trabalho no quê? Eu tenho que trabalhar na minha constância. Eu sou constante, por exemplo, aqui no Instagram. Não tem um dia que eu não poste. Não tem um dia que eu não estude um pouco mais da minha fé. Então são Uhum. coisas que eu trabalho que o conhecimento do meu temperamento me ajudou. Sim. Agora, se eu chegasse aqui, por exemplo, e falasse, eu me conformo em ser um inconstante porque eu sou sanguíneo, então eu estou me determinando. E tá usando isso como uma muleta, uma desculpa para né, não crescer, não evoluir, ficar na mesma. Tipo, Exato. eu tenho muita dificuldade de falar dos outros temperamentos porque eu realmente, assim, eu estudo, eu convivo com uma colérica raiz, então eu sei como é que é um colérico. Conheço o sanguíneo porque eu sou sanguíneo e
90% de toda a minha família é sanguínea. Não conheço, talvez o meu tio seja fleumático, o resto é tudo sanguíneo. Meu pai é sanguíneo, minha mãe é sanguínea, minha avó é sanguínea, meu avô, a meu avô é fleumático. Minha outra avó é sanguínea. Então, assim, Caramba. eu fui criado por sanguíneos. Então, eu sou uma pessoa que eu me comunico, eu sou uma pessoa que eu sou expansivo, tudo isso. Então, eu estudei muito o meu temperamento. Então, eu pouco convivi com fleumáticos e, assim, melancólico, eu só tenho uma amiga melancólica que eu sei que é melancólica. O resto, sim. Então, Eu eu sou tenho uma melancólica. dificuldade. Eu tenho uma dificuldade de conhecer os melancólicos. É, e os Né? melancólicos já são mais introvertidos por si só, então você acaba nem decifrando com tanta facilidade o temperamento, né? Imagina um sanguíneo conviver com um melancólico. É uma luta interna, né? É, são os Fica um pouco mais opostos, quieto. né? São os opostos, Então, é. mas claro, quando a gente pensa pela questão da vida espiritual, eu acho que, independente do teu temperamento, tu vai ver ali o que que isso aqui pode me atrapalhar na busca pela verdade, na busca por Deus, na busca pelo crescimento espiritual. Então a gente chega na quaresma, né, como a gente estava falando. Uhum. A quaresma é um tempo que nos propicia efetivamente um tempo de interiorização. Quem vai ter mais facilidade disso? O melancólico. Melancólico. Sim. O melancólico, ele é uma pessoa mais profunda. E Talvez ele o já é colérico, mais. pela Ele, obstinação, ele já é mais também. propenso também, o melancólico, ele já é mais propenso a essa busca por algo superior. Já é um pouco mais do colérico isso, né? Até é engraçado que muitas vezes eu citei isso no perfil e eu tenho muito seguidor melancólico. É engraçado até. Assim, quando eu faço as pesquisas, assim, tipo, dá 70% melancólico e o resto dividido nos outros temperamentos. É muito engraçado. E aí, as pessoas costumam concordar quando eu digo que o melancólico, ele parece que ele tem saudade de uma coisa que ele não sabe o que é. E aí tem um livro que eu li que diz que o melancólico, ele tem saudade da casa paterna, do céu, né? Então, o melancólico, ele tem já essa facilidade em entrar na prática da religião, da busca dos bens superiores. Porém, o melancólico, ele tem um grande problema. Como ele é muito, muito seco e muito frio, né? Se ele não sente, como você disse, ele está naquele momento de aridez, ele começa a duvidar da própria fé, porque ele é muito perfeccionista também. Então ele precisa ter tudo sob controle. E aí, a hora que ele não sente nada, que ele não tem respostas, que a oração dele para ele não está sendo ouvida, né? Que ele não está tendo aquele retorno que ele achou que ele ia ter, ele começa a duvidar da própria fé e se cobrar extremamente por causa disso. Então, ele tem essa facilidade, mas ele também tem esse problema. Que a hora que ele não sente, que ele acha que a coisa não está caminhando do jeito que ele acha que deveria caminhar, pelo perfeccionismo que ele procura sempre em tudo, ele começa a duvidar da própria fé, da própria capacidade de dialogar com Deus, né? Da própria capacidade de buscar a Deus. E aí isso vira um conflito interno pesado, né? Sim, sim, sim. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na quaresma, a gente vai compreender que são 40 dias, certo? 40 dias em que você precisa buscar uma interiorização de quê? De achar tudo aquilo que está errado em você e que você pode melhorar. Sim. Por isso que nós somos chamados a um tempo de jejum, penitência. Oração. Peraí, não. Jejum, penitência. Não. Jejum, Jejum, penitência, penitência e oração. oração. Né? Tá, beleza. Eu tô ficando. Quanto mais a gente vai ficando velho, a gente vai esquecendo das coisas. Não fala que você com 27 anos tá velho, que ó. Eu vou nem falar quantos anos eu tenho. E aí tu tem que o quê? Para que serve, por exemplo, uma mortificação? Tá? A mortificação ela serve para que você mortifique algum sentido seu. Voltando lá à questão da cética e da mística, existe algo que a gente chama ali, e
né? Eu chamo de faculdades superiores e inferiores, ou parte superior e inferior da alma, Uhum, né? uhum, Onde é que, o que que significa isso? Tá? De maneira bem superficial. Parte superior da alma, a gente chama da vontade. Né? Aquilo que, por exemplo, os anjos não têm acesso. Aquilo que, uhum. quando se fala em anjo, tanto os anjos bons, os anjos maus. Ou seja, é aquilo que eu posso fazer e que não há uma interferência. Tá. E existe a faculdade inferior do nosso corpo, da nossa alma, que é aquilo que está ligado ao sensível, ao sensorial. Partes inferiores, a gente não está falando aqui de parte superior e inferior do corpo humano, né? Países Baixos. Não, a gente está falando daquilo que são sensações, aquilo que nos é material, digamos assim. Ou seja, aquilo Uhum. que pode influenciar na minha vontade. Aquilo que pode influenciar na faculdade superior da minha alma. Por que Sim. eu estou falando isso? Por que eu estou falando essas loucuragens? Para que você entenda aí a questão do temperamento e da mortificação. Por quê? Ao conhecer o teu temperamento, tu vai entender, como a gente já falou e vai repetir algumas vezes, os teus defeitos Uhum, dominantes. uhum. Beleza? Então, onde é que entra a mortificação aí? Para que ela serve? Para que você, com a tua vontade, faça com que as influências que o teu corpo tem não tenham, tá? Não tenham sobreposição àquilo que tu queres e àquilo que tu desejas. Então, Uhum. por exemplo, por que eu faço um jejum, digamos assim, uma abstinência de algum alimento que eu goste muito? Por quê? Porque eu vou controlar, por exemplo, o meu corpo, no sentido de que eu estou vendo aqui uma maçã, eu adoro maçã. Por que eu não estou indo atacar aquela maçã agora? Porque eu estou numa live com a Rebeca. E por quê? Porque é feio comer na frente das pessoas. Então, eu estou tendo domínio da minha vontade sobre as minhas influências e as minhas aquilo que a gente chama tá me fugindo da palavra, de quando marca uma influência, marca, enfim, me fugiu a palavra totalmente. Impressão. Impressão. Isso. As Tá? impressões. Então, eu tô vendo aquela maçã tá me olhando, eu olhando para ela, nossa, que vontade de morder, né? Mas Mas você consegue controlar a sua vontade. Você mas eu tem controlo. domínio sobre a sua vontade. Perfeito. E para que serve isso? Para que você possa ter domínio sobre todas as outras coisas em você. Então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade de fazer caridade. Então eu tenho que educar a minha vontade nessa quaresma a fazer caridade. Caridade não é só você doar dinheiro. É importante, mas a caridade também é você aprender a rezar por aquela pessoa que você não gosta. Uhum. Isso é uma. Ah, o fulano que eu não gosto lá, o cara me fez muito mal na vida, ele está passando por uma dificuldade na vida. E o que eu posso fazer? Eu vou rezar por ele, Rezar por ele. entendeu? Então você vai educando a sua vontade e educando as suas partes inferiores. Ou seja, você não vai deixar, por conta dessa mortificação que você está fazendo, que aquilo que não é a sua vontade interfira nela. Aquilo que é a sua tendência natural ruim domine sobre a sua personalidade, que tem que ser maior do que a sua vontade, ou do seu impulso, né? Exato. Por exemplo, o que eu me proponho a fazer geralmente nas quaresmas? Às vezes, quando eu tô bem radical, eu fico 40 dias sem comer carne. Eu sou, sabe como é que é gaúcho, né? Gaúcho não vive sem carne. Pois é. É realmente radical. É. Outra coisa, eu tenho muita dificuldade de ler. Então eu coloco, por exemplo, eu vou ler tantos livros na quaresma. Né? Por quê? Mas que tipo de livro? Aí, um livro espiritual? Um livro assim, assado? Não, eu vou ler. Me coloco por quê? Porque eu preciso fazer com que a minha preguiça não vença a minha vontade daquilo que eu preciso fazer. Uhum, uhum. Entendeu? Então, por exemplo, como é que o Alan se tornou um catequista? Foi por osmose? Não, porque o Alan sentou e leu. Então, porque eu sabia que para fazer o que eu faço, eu preciso ter Estudar. conhecimento. É. E aí, se você me acompanha desde a época da UJC, tu vai ver o cara que não estudava e falava bobagem,
e o cara que estuda e traz um conteúdo que agrega na vida das pessoas, sem Sim. precisar fazer treta, sem precisar ficar brigando com as pessoas, chamando atenção, enfim. Eu ia dizer que não faz Reels, mas eu descobri que o Instagram só entrega Reels agora, não faz Pois um. é, eu tô lutando contra isso, mas talvez eu me ponha como uma penitência da quaresma. Vai ter que ser, porque senão Tá o nosso difícil. perfil acaba Tá, falecendo, né? tá difícil. É. Então, os temperamentos, né, na quaresma, a gente tem que olhar com esse tipo de olhar. Opa, olhar com esse tipo de olhar. Completamente redundante, né? A gente precisa olhar com essa perspectiva de Sim. que eu vou identificar algo no meu temperamento que hoje tem me afastado de Deus. Uhum. Então, a minha inconstância como sanguíneo tem me afastado de Deus. Então, eu preciso ser constante em alguma coisa. A minha cólera como colérico está me afastando de Deus, porque eu estou brigando com as pessoas, eu estou sentindo raiva, eu estou guardando mágoa, eu tenho que trabalhar nisso. Sim. A minha morosidade como fleumático tem me feito ficar, às vezes, em casa, sendo que eu podia estar saindo para ajudar outras pessoas. Né? E como melancólico, eu fico aqui me retraindo, sendo que eu poderia estar anunciando o evangelho de alguma forma para outra pessoa, com alguma palavra, enfim, com uma conversa, sendo um bom amigo para ouvir. Né? Então, falo aqui muito por cima, né? Mas a gente tem que pensar dessa forma. Né? Educação da vontade. Né? Existe até um livro do Sertilanges, se não me engano, é do Sim. Sertilanges, ou do Paiô, acho que é do Sertilanges, que é a educação da Educação da vontade. vontade, é. Né? Então, eu preciso educar isso. Eu não estou dizendo aqui, por exemplo, para os católicos, que vamos todo mundo agora sair, levantar a bunda da cadeira e começar a estudar teologia. Não. A Mesmo porque teologia isso não é para todo mundo, né? não é para A todo gente não, mundo. a gente não pode querer fazer o que todo mundo faz, porque a gente tem que descobrir o que é bom pra gente, qual que é a nossa virtude que a gente pode fazer ela crescer e assim servir ao outro. Nem sempre vai ser estudar teologia, ser catequista, ou vir aqui no Instagram para falar alguma coisa. Às vezes a sua virtude vai te levar ao próximo de uma outra forma, né? Perfeito. E isso é que é importante, é você descobrir, você saber qual é as virtudes que você pode trabalhar na sua vida para você crescer espiritualmente também, crescer na personalidade, mas hoje, né, especialmente a gente falando de espiritualidade, para você crescer na espiritualidade, você também precisa se conhecer, né? Então, Claro. o autoconhecimento é base para tudo, inclusive para a espiritualidade. Se você não tem autoconhecimento, você não vive uma espiritualidade completa. Porque você vai ser só um repetidor de palavras e que só vai se sentir bem na igreja, seja ela católica ou não, quando tiver aquele sentimentozinho, né, aquela comoção, aquele chorar e sentir coisas que isso é o que a gente menos sente. Isso é coisa, né, de quando a gente está começando na caminhada. Começando. Né? Quando Deus te Depois de um mostra tempo. que aquilo ali é o que leva a pessoa a conhecer Deus. Depois de um Né? tempo, você não sente mais nada e você tem que continuar acreditando que tá lá, que é real, é verdadeiro, mesmo na aridez. E Mesmo na. provavelmente só vai voltar a ter consolação quando progredir na vida espiritual. Exato. Por exemplo, pega o exemplo de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila era uma sanguínea. Né? E o que aconteceu com Santa Teresa d'Ávila? Olha só que loucura. Santa Teresa d'Ávila viveu 10 anos numa profunda aridez. Uma profunda aridez. Sim. Uma aridez em que ela não tinha vontade de rezar, mas ela rezava porque ela sabia que aquilo era o seu dever de Estado. Então ela fazia o seu dever sem vontade, sim. Por quê? Porque o ápice da nossa maturidade, principalmente a espiritual, é quando a gente entende que precisa fazer as coisas mesmo contra a Mesmo nossa... sem vontade. Existe uma questão aqui, né, que a gente tá falando da vontade, a gente não é só... Existe uma vontade que ela é corporal e uma vontade que ela é da tua alma. Né? Então, o que a gente está falando aqui é muito uma vontade corporal. Tipo, eu não sinto vontade porque eu prefiro ficar no conforto. É muito mais confortável, claro. Quem que quer Então, levantar num domingo de manhã com chuva,
e ir para a igreja, para a missa. Ou aquele Exato. baita sol, você deixar de ir para uma piscina, para um churrasco, para um passeio no parque e ir para a igreja. Mas você precisa fazer aquilo porque Perfeito. aquilo é o necessário. É o que você tem que fazer. E ponto final. Né? E aí Santa Teresa, ela progrediu tanto que ela se tornou uma das grandes místicas da Igreja Católica. Né? Por quê? Porque ela foi fiel, mesmo que aquilo que ela podia entregar para Cristo naquele momento era pouco, porque Era ela não tinha pouco. vontade, porque ela não conseguia, era o pouco, mas ela ofertava o seu pouco. Claro, nós estamos falando aqui de uma santa, não quer dizer que todos os inconstantes vão ser místicos. Todos aqueles que ofertam o seu pouco vão ser místicos. Não, a gente está falando de uma graça toda especial de Deus na vida de Santa Teresa, que veio a ser uma mãe espiritual para muitas pessoas. Por exemplo, Padre Royo Marim, que é quem escreve muito sobre teologia cética e mística também, ele bebe muito da doutrina, não, da espiritualidade carmelita. Sim. Né? Bebe muito daquilo que vem de Santa Teresa, né? Porque Santa Teresa falava muito para que a gente buscasse um diretor espiritual. E aí está um desafio que eu gostaria de fazer para as pessoas na Quaresma. Você já tem um diretor espiritual? Você já buscou uma direção espiritual? Não? Está esperando o quê? Busca. A direção espiritual, eu não estou dizendo que ela substitui, por exemplo, uma ajuda profissional para quem sofre com problemas psicológicos. Não. Direção espiritual não é consulta psicológica. Não é consulta psiquiátrica. Não. É uma consulta espiritual para que você abra a sua vida para o sacerdote e o sacerdote consiga entender e te dirigir rumo ao céu. Ou seja, você vai chegar lá e você vai dizer, padre, eu tenho dificuldades com constância na oração. O que eu preciso fazer para ter uma constância na vida de oração? Ele vai chegar e vai te dizer, provavelmente, seja fiel no pouco. Vai lá, começa a fazer uma prática espiritual. Tu ainda tem dificuldade de ficar longos tempos, uma prática espiritual de 5 minutos. Aí depois tu vai ver que a tua vontade corporal, né, ela vai começar a pedir mais. Por quê? Porque teu amor por Deus vai aumentar. Porque você tem, naquele momento, o seu momento de rezar e pedir alguma coisa a Deus. E as pessoas precisam entender que muitas pessoas brigam comigo porque eu falo que se a pessoa não sabe o que rezar, reza um Pai Nosso de manhã, um Pai Nosso de tarde e um Pai Nosso de noite. Porque a oração do Pai Nosso, isso serve para qualquer temperamento. A oração do Pai Nosso meditada, palavra por palavra, é a oração mais perfeita, mais completa, que existe. Porque existem graus de oração, diferentes tipos de oração, que são contemplados na oração do Pai Nosso. Por exemplo, o Pai Nosso, ele tem aquilo que a gente chama de oração de ação de graças e adoração a Deus. A primeira adoração a Deus. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Isso. Venha a nós o vosso reino. E aí tu diz, seja feita a vossa vontade. Nesse momento você se coloca na posição de nada, que a tua vontade não é nada, a vontade tem que ser de Deus. Isso. Tu entende que aquilo que tu busca é o reino de Deus e tu santifica e glorifica o nome do Senhor. Santificação de vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aí vem aquilo que a gente chama de oração de petição. O que é oração de petição? Que eu vou pedir algo a Deus. Pedir algo a Deus também é uma forma de adoração, porque entende que nada vem de ti. Aí quando você reza, por exemplo, seja feita a vossa vontade, no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí ainda tu pede, perdoai as nossas ofensas. É uma petição, mas também é uma expiação. Pedido de perdão, né? Exato. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí vem outra petição muito importante. E olha como essa aqui é uma das mais importantes. E não nos deixeis cair em tentação. Toda vez que a gente está em tentação, se a gente reza um Pai Nosso, você já está pedindo, Deus, me ajuda.
Você não precisa fazer uma oração assim, ai meu Deus, amado, me livra dessa tentação. Se você tem uma facilidade de ter um diálogo com as tuas próprias palavras com Deus, louvado seja Deus. Se tu não tem, e não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal. Do mal. Amém. Então você vê que a oração do Pai Nosso, ela contempla todas essas questões. Por quê? Porque ela foi deixada justamente por Jesus. Né? Não poderia ser mais perfeita, né? Se foi nos dado pelo mais perfeito. Exato. E aí eu tive que me deparar certa vez com uma moça nos comentários dizendo, a oração do Santo Terço não pode ser substituída por nenhuma outra oração. Pera lá. Por mais que no terço você reze o Pai Nosso, não quer dizer que a pessoa que reza o terço, ela tem mais méritos diante de Deus do que aquela que reza o Pai Nosso. Porque o segredo da oração não está em quantas vezes você faz, não está em quanto tempo você fica, mas na sua presença diante de Deus. Então é importante, principalmente aqui sanguíneos do meu coração, vocês precisam exercer a presença. Você precisa estar presente naquele tempo. Então, se você consegue estar 100% presente, meditando em 30 segundos de Pai Nosso, maravilha. Ótimo. Uma hora é melhor 30 segundos de um Pai Nosso bem rezado, contemplado, falado, né? Com todo o amor, com toda a presença ali diante de Jesus, do que um terço feito de qualquer jeito. Que você está rezando, mas você está olhando outra coisa, fazendo outra coisa junto e não está prestando atenção no que você está rezando. E muita gente fica nessa cobrança, não? Porque tem que rezar o rosário, porque aí não é só um terço, tem que rezar logo os 3 ou 4, né? Porque tem mais um mistério. Não, e outra coisa, e as pessoas ficam nessa neura. A gente não está falando de vontade de rezar. Porque eu não tenho vontade nem de rezar os 30 segundos do Pai Nosso. Muitas vezes a gente não tem mesmo, não. Não é a vontade, porque a questão é o quanto tempo tu consegue estar ali. Entendeu? Então não adianta, eu vou rezar o terço por obrigação, aí, no meio do terço tu tá pensando no teu time de futebol, aí depois tu tá pensando na reunião do condomínio. Já tá viajando, né? E aí tu terminou as contas e tu nem te deu conta do que tu rezou. Não, foi só um monte de palavra uma em cima da outra. E assim, qual é a validade isso sim disso? Isso sim né? é a repetição. Exatamente. Isso sim é a repetição. Agora, bom, beleza, eu comecei aqui com os meus Pai Nossos, 30 segundos de Pai Nosso de manhã, de tarde e de noite. E eu tô vendo que aquilo ali tá dando resultado na minha vida espiritual. E eu começo a ter mais vontade de amar a Deus. Porque, olha só, pensa aqui comigo, a própria vontade de amar a Deus já é uma graça de Deus. Parece meio louco, mas é isso aí. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, há uma pessoa que ela, digamos assim, ela quer amar a Deus, mas não sabe como. O fato de querer amar a Deus já mostra que ela ama a Deus. Entendeu? Então, pela graça que ele mesmo dá, né? Ninguém consegue amar a Deus sem que isso seja dado por ele mesmo. Por ele mesmo. E, cara, essa é a beleza de ser católico. Não é que nós não tenhamos mérito algum diante de Deus. Não, nós conseguimos méritos diante de Deus. Mas não é um mérito que vem essencialmente pela nossa própria força. Porque para nós, talvez o mérito que a gente tenha, eu poderia dizer que o mérito que nós alcançamos diante de Deus é o fato de você estar aberto à graça de Deus. E deixar e permitir que Deus dispense as suas graças em você. E você possa, enfim, tornar essa graça eficaz. Muitas vezes... que a graça seja eficaz depende de você. Sim. Muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas eu rezo tanto, mas Deus não me ouve. Né? Eu não recebo a graça. Mas você já se perguntou, você está aberto a receber a graça? Você está aberto a abrir mão do seu ego, do seu eu, da sua soberba, do seu egoísmo, para receber aquilo que Deus está querendo te dar? Porque se você não consegue largar a sua própria vontade para poder receber a vontade de Deus na tua vida, você não vai mesmo ser ouvido na sua oração. A gente precisa aprender esse desprendimento mesmo, né? Quando a gente coloca, seja feita a tua vontade, a gente tem que se abrir a isso, de fato. Sim.
Porque E senão é a um gente não abandono recebe. total à vontade de Deus, né? Exato, é. E eu acho que a quaresma é bem um tempo propício para isso, né? Para esse abandono nas mãos de Deus. De se colocar aos pés mesmo de Jesus e de contemplar todo o sofrimento, todo, né, tudo que ele fez por nós, tudo que ele nos deu, né? A vida dele, Claro. que ele dispensou na cruz por cada um de nós. Acho que é esse o momento, né? É esse o momento. Aqui tem uma pergunta, poderiam dar É, exemplos sobre essas graças? É que existe assim. Vamos lá. Existe o que a gente chama de graça atual e existe o que a gente chama de graça santificante. Um beijo para Martinha que entrou aí. Graça atual, digamos assim. Você está na sua casa e aí você senta em cima do controle e cai na TV Canção Nova e está tendo uma pregação do Padre Paulo Ricardo. Aí você ouve 3 frases do Padre Paulo Ricardo falando e parece que aquilo ali foi feito para você. E aquilo ali mexeu no seu coração e te fez ir até o confessionário e pedir perdão a Deus pelas tuas falhas, pelas tuas misérias, pelos teus pecados. Isso a gente chama de graça atual. Deus está derramando graças atuais a todo momento na nossa vida. Então eu preciso ter abertura de coração para tornar essa graça atual eficaz. Graça santificante é a graça que Deus nos dá quando nós estamos em estado de graça. Ou seja, quando nós estamos em comunhão com Deus e em comunhão com a igreja. E essa graça, ela precisa ser pedida ao ponto que essa graça vai me fazer progredir na vida espiritual. espiritualmente. Progredir naquilo que vai me santificar. É. Não sou eu que me santifique. É Deus que me santifica. Pela graça. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu pedi tanto a Deus uma coisa e ele não me deu. Provavelmente você não recebeu, ou porque você não estava aberto, ou porque aquilo ia prejudicar na sua santificação. E aí ele não vai realmente conceder uma graça a você que não vai te levar à santificação da tua alma. O grande exemplo dessa questão da vontade de Deus e da nossa incompreensão bom, entendam bem o que eu vou falar. Alguém da nossa família adoece. Qual é a nossa oração? Nós pedimos a Deus que cure, a cura. Né? Mas que a gente pede sempre a cura física. Já parou para pensar? Mas a gente nunca para e pensa na cura espiritual que aquela pessoa precisa. Sim. E olha só, muitas pessoas que passam por sofrimentos grandes, por exemplo, um câncer, ela está passando por um processo de cura. E se ela morrer, talvez ela esteja muito mais curada do que nós. É que o problema é que nós não meditamos a morte nunca, nós não queremos aceitar a morte, por quê? Porque nós temos um egoísmo gigante de que eu não quero que a presença daquela pessoa saia de perto de mim. Entenda, não quer dizer que nós vamos rezar pela morte de uma pessoa. Exato. Não. Nós vamos rezar para que Deus cure aquela pessoa da maneira que Ele julgar necessário. Uhum. Porque, por exemplo, a pessoa alcança uma cura. Tá? Alcançou uma cura física. E aí aquela pessoa ela é tão fechada de coração que ela não agradece a Deus, ela não busca uma vida de santidade. Vive pior do que antes da doença, e vive pior do que antes da cura. Exato. E essa mesma pessoa com essa mesma tendência, durante esse processo, digamos, tendo uma outra hipótese, durante esse processo de dor, ela começa a ser purificada pela dor. E chega nos momentos derradeiros, recebe todos os sacramentos, tem abertura e morre. E vai doer a mim como pessoa que fica na saudade? Vai, sim, óbvio, não estou dizendo que não. Mas e se essa pessoa, ao receber a unção dos enfermos, o sacramento da confissão, recebeu na unção dos enfermos as indulgências necessárias, e toda aquela doença que a gente ficava maldizendo, serviu como uma abreviação. Exato, uma abreviação do purgatório. Aquela pessoa não passou pelo purgatório. Pô, já pensou que maravilha morrer que grande direto graça, por graças de Deus? Que grande graça. Então, que grande cura.
essa é a questão da graça. É. Quando a gente pede pelos outros, nós pedimos que seja feita a vontade de Deus. Quando nós pedimos por nós pedimos que seja feita a vontade de Deus. A questão é que, se a gente parar para pensar, por mais que o Pai Nosso seja a oração mais perfeita, muitas vezes nós somos verdadeiros hipócritas rezando o Pai Nosso. Porque nem Porque sempre a vontade de Deus é a nossa vontade. E aí a gente fica meio que num cabo de guerra com Deus, assim. Não, eu te dou, mas eu quero do meu jeito. E fica né, aquela coisa, um puxa de um lado, puxa do outro. Quer fazer tipo uma mercadoria da oração, digamos assim. Então Deus, eu vou rezar. Tá? Vou rezar que vão barganhar. Mas se tu não fizer minha vontade, aí nós vamos brigar. Eu não rezo mais. É a vontade de Deus ou é a minha? Outra questão do Pai Nosso também, que a gente é muito hipócrita. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pô, o irmãozinho lá que te passou a perna e te pediu perdão e tu fica lá magoado e não quer perdoar. Ou ficar falando mal dele pelas costas, né? Porque aquele cara lá não presta. Então não é uma questão de você assim, vou parar de rezar porque eu sou hipócrita. Não, mas é porque você entenda que você erra muito mais do que acerta, então que você tenha pelo menos a decência de dizer, Deus, tá beleza? A minha vontade, ela é limitada. A minha vontade, ela é inclinada ao erro porque eu sou humano, porque eu tenho muito mais defeitos do que qualidades. Sim. Tá? Então, são essas questões que... E aí é que está a questão do temperamento de novo. Né? De que, eu tenho uma tendência a ser muito sentimental ou a ser muito magoado, eu agora estou magoado com Deus. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi vai organizar isso. Essa... Não, eu vou brigar com Deus porque... Oi? Não? E ainda pior que tem umas desculpas que eu ouço que eu fico assim, meu Deus. Não, porque eu tenho intimidade com Deus, então eu posso brigar com Deus. Eu já ouvi isso também, já ouvi. Não, eu vou brigar com Deus porque Deus é meu pai, então eu tenho essa liberdade de filho para brigar. Tá, ok. Ou seja, a gente está perdendo uma questão. Cadê o temor, muito né? forte, que é o temor de Deus e o senso de hierarquia. Eu estou abaixo de Deus. Ele governa. Ele decide. Sabe o que é melhor. Mas Alan, lá diz a palavra, pedir será dado. Será dado. Bateis e a porta será se aberta. Uhum. Mas entende que a tua vontade, o teu entendimento das coisas é limitado. Talvez, mas eu pedi muito uma bolsa de estudo. Tu já pensou que se tu conseguisse aquela bolsa, tu ia entrar numa faculdade totalmente esquerdista, uma faculdade que ia te desvirtuar? Exato. E tu conseguiu depois chegar num lugar onde a faculdade, ou sei lá, te deu muito mais caminhos para te seguir. Tu não tá, que o problema é que as pessoas... não te levou para perdição, né? Elas não sabem ver Deus nos detalhes. É verdade. Então ela espera que, por exemplo, o colérico vai lá e pede para Deus, eu quero ter paciência com meu irmão. Eu quero ter paciência, Deus me dá paciência para eu exercer aqui a virtude, não sei. Aí a pessoa acha que Deus é a fadinha. É mágico, né? Dente, né? Vai pim. Não, a partir de agora você é o ser mais paciente do mundo. Não. É exercício. Você vai ser provado. Então, quando você pede para Deus paciência, Deus vai colocar 7 pessoas insuportáveis perto de ti. É isso mesmo. Então, aprenda a ter paciência com elas. Então, porque se você não tiver esse desafio, como é que você vai aprender a ser paciente, né? Então, é isso. Como é que eu vou aprender a domar os meus defeitos dominantes do meu temperamento sem ser provocado? Exatamente. Então, eu acho que a gente pode resumir tudo isso nessa questão. Assim, sabe? Eu até escrevi aqui, né, alguns exercícios espirituais para cada temperamento, mas acho que a síntese é isso mesmo, né? Cada temperamento acho que tem facilidade para ter um exercício espiritual mais direcionado. Mas eu acho que tudo, de fato, se resume a isso. É você estar atento aos detalhes que Deus coloca na sua vida. E que se você conhece o seu temperamento, se você se conhece, né? O autoconhecimento novamente. Você conhece suas más inclinações, você conhece as suas virtudes, você vai conseguir ver
a ação de Deus na tua vida. Você não precisa se propor a exatamente um exercício espiritual, uma prática espiritual. Não, você conhecendo os seus defeitos dominantes, você vai conseguir perceber no seu dia a dia, né? São nas pequenas coisas, aquilo que você está falando, né? Se a gente é fiel no pouco, né? Tem a música do Eugênio Jorge, se eu sou fiel no pouco, ele me confiará mais. E é exatamente isso. Conforme você vai sendo fiel no pouco, você vai vendo a graça abundar na vida. Porque é assim que acontece. Eu pedi a Deus por uma graça durante 4 anos. Eu vou realizar, né, essa graça vai se concretizar daqui 1 semana. E eu precisei esperar, precisei ter paciência. Eu, como melancólica, foi muito difícil. Foi angustiante. Mas a gente tem que ser perseverante. Muitas vezes eu pensei, não, nunca mais, não vou conseguir, nunca. Mas vamos caminhando. Mesmo sem vontade de rezar, vamos rezando. Mesmo sem vontade de servir, vamos servindo. E é isso. Caí várias vezes. Hoje mesmo me perguntaram qual é a sua rotina, né, de oração. Eu não tenho uma rotina de oração. Né? Eu acordo, eu faço algumas orações. Tem dia que eu consigo rezar o terço da misericórdia às 3 horas. Tem dia que eu não consigo. Tem dia que eu consigo rezar o terço. Tem dia que eu não consigo. Então, e é isso. A gente... É uma luta diária. A vida é uma luta diária. Não adianta a gente querer ter uma fórmula mágica para as coisas acontecerem. Para que a gente não vai se conhecer do dia para a noite. É preciso esforço. É preciso estudo. É preciso querer. Porque também... Não é só ler um livro e falar, agora eu me autoconheço, agora eu conheço, eu sei como é que eu funciono, vai dar tudo certo daqui para frente. Não, tudo, não dá para ter atalho, né, para as coisas. Exato. É isso. Exatamente. A vida é real. Né? Então, parar de ficar fazendo... Porque às vezes a gente fica olhando muito influencer da internet. Cara, uma vez a mulher me pergunta, a vez que eu fiz o story de que eu não conseguia rezar o Pai Nosso, não conseguia rezar o terço todos os dias. Aí chegou um menininho e comentou um negócio assim, eu achava que tu tinha uma vida de oração perfeita, que tu era quase santo. Cara, para de olhar a vida, para de olhar o Instagram e vai ver a vida real. O cara que tá atrás do Instagram, tipo assim, eu não tô dizendo aqui que todo influenciador católico tem que chegar e começar a expor todas as suas misérias. Não, cada um faz da sua vida bem o que quiser. Agora, por favor, para de olhar pro cara e achar que ele é perfeito. Por mais que ele tente aparentar isso. O Instagram é um negócio de aparências. Ninguém vai chegar aqui no Instagram e vai dizer, hoje eu tava com diarreia. Não, ninguém chega e conta a sua vida real. A gente só mostra aquilo que a gente quer mostrar, né? Exato. Então, eu tenho por uma questão muito pessoal, que eu exponho as minhas misérias. A Tice, minha esposa, não expõe as dela. Beleza. Agora, é uma questão, é uma questão pessoal, né? Exato. Agora, se ela, por exemplo, quisesse aparentar uma vida perfeita, estaria errado? Não. Então, a gente precisa compreender que por trás de cada pessoinha aqui, por trás de cada avatar do Instagram, existe um ser humano. Exato. Então, eu não vou chegar aqui e dizer, eu tenho problema disso, daquilo, né? Eu vou ter que fazer uma cirurgia do ombro, blá. Se você quiser contar isso. Mas a vida real, ela é feita de coisas reais, de coisas palpáveis, de coisas que, assim, principalmente de falhas. Você erra muito mais do que acerta. Sim. Então, a gente fica lá naquela noia, 1000 acertos, nenhum elogio, um erro, várias críticas. Eu tenho 1500 erros, 1000 acertos. A questão é que tu não conta os teus erros publicamente. Aí, quando as pessoas veem tu errando, elas vão te criticar. Porque é natural do ser humano que tem esse desejo de jogar as suas misérias em cima do outro. Então, cara... Exatamente. Sabe? Então, usem a quaresma para dar um tempo de rede social. Eu só não dou tempo porque é meu trabalho. Eu só não dou tempo porque é meu trabalho. Eu também. Senão Mas eu limitei, sabe? Eu limitei no celular o tempo que eu posso ficar logada no Instagram. Aí ele me avisa. Ele fala assim, você tá excedendo o seu tempo. Você vai querer continuar? Sim ou não? Cara, assim, eu dificilmente eu fico olhando o feed
dificilmente eu fico olhando story. Eu abro para responder story, criar conteúdo e buscar referência. É. Bom, Eu também sabe? eu diminuí absurdamente as pessoas que eu sigo para realmente, que é isso que você falou, só para buscar referência de fato, né? E criar conteúdo e responder as pessoas e fazer o nosso Porque trabalho senão, aqui. senão a gente surta. Esse é Surto, o ponto. surto. É Então difícil usem a quaresma porque para isso, para desligar um pouco dessa correria toda, né? E tentar se concentrar um pouco mais em Deus. Tentar fazer algo mais. Consegui, eu estou rezando aqui os Pai Nosso que o Alan falou. Eu vou é incluir uma Maria. Eu vou incluir um Ângelus. Eu vou isso. incluir uma oração de São Miguel. Eu vou incluir a oração do Anjo da Deus da Guarda. guarda. É. Então, vai criando coisas assim que tu pode controlar, que tu pode melhorar. E tem esses É, propósitos, pequeno propósito. Não precisa chegar aqui e dizer, nessa quaresma, a primeira quaresma da minha vida, eu vou ficar 40 dias sem comer carne e sem tomar cerveja e também eu vou rezar 7 terços por por dia dia, e eu vou ir na é. missa todos os dias, eu vou servir o padre como coroinha, eu vou fazer leitura. E aí tu vê, eu vou, aí tu começa a Não. falhar e tu já desiste de tudo. É que nem quando a Vai gente no teu traça a tempo. meta, né, de começo de ano. No começo do ano eu fiz uma live sobre metas com o Uhum. Rafael de Abreu e a gente estava falando justamente isso. A gente precisa ter metas, e aqui no caso a gente precisa ter sacrifícios, a gente precisa ter rotinas de oração, a gente precisa que sejam tangíveis. Não adianta a gente Uhum. colocar uma coisa que assim, você nunca fez nada. Daí aí você vai começar querendo fazer tudo. E aí você Tudo. não vai fazer Não vai nada. rolar. Vai continuar sem fazer nada. Então é isso que você falou. Começa se pondo um propósito de vou rezar 3 Pai Nossos por dia. Um de manhã, um à tarde e um à noite. Bem rezado. Presente, de verdade. Bom, eu acho que eu consigo um pouquinho a mais. Então, de quarta e sexta eu não vou comer carne durante a quaresma. Ok. Aí eu vou tirar um alimento que eu gosto, um doce, um refrigerante. Ok, você acha que você consegue? Ok, mas não tente fazer algo que não é tangível, que não cabe na tua realidade. Porque senão você vai se frustrar, aí você vai falar, não adianta, eu sou um merda mesmo, eu nunca vou conseguir fazer nada, então também não vou fazer mais nada, acabou. Né? Porque isso acontece com a gente, né? A gente se frustra com as coisas que a gente quer fazer e não consegue, mas a gente tem que pensar. Você colocou uma meta, um objetivo que é realista, que condiz com a tua realidade, você vai conseguir fazer isso que você está se propondo? Seja verdadeiro com você mesmo. Né? Não precisa falar isso para ninguém. É você com Deus. O que você consegue de verdade fazer? Eu consigo rezar 3 Pai Nossos. Isso eu consigo fazer. Ok, então faça isso bem feito, Faz isso. né? Não precisa rezar um rosário por dia. Vamos começar com os 3 Pai Nossos. E se você fizer isso durante os 40 dias, você vai colher tantos frutos na tua vida espiritual que você vai ficar motivado, animado e querer rezar mais. E aí sim você consegue colocar mais uma dezena de um terço. Não precisa pôr o terço inteiro. Daqui a pouco eu Perfeito. coloco 2 dezenas, até você chegar num terço completo. Né? Aos poucos que a caminhada se faz, né? Não adianta querer sair correndo, não é maratona. Aliás, Perfeito. não é, Isso aí. vou até mudar. Não é uma corrida de velocidade, né? Tipo, 100 metros em 60 segundos. Não, é uma maratona que você vai correndo até chegar, né, no A ponto meta. final. Isso É aí. isso aí. É isso aí, gente. Eu quero agradecer, Alan, de novo. Muitíssimo obrigada. Fiquei muito feliz com essa live com você. Como eu te disse, tenho grande admiração pelo teu trabalho. Tua filha é a coisa mais linda do mundo. Eu fico Obrigado. só babando nela nos seus stories. Um abraço para tua esposa. Muito obrigada pela sua disposição em estar aqui. Agradeço demais de coração. Espero que a gente possa fazer outras lives com outros temas. Sempre que precisar, tô aí. Obrigada, muito obrigada de coração. Obrigada a todo mundo que esteve aqui conosco. Fiquem com Deus, que vocês tenham uma quaresma abençoada, com bons propósitos realistas, tangíveis, e que a Isso. gente chegue na Semana Santa realmente para
contemplar aquele que nos deu a vida. Isso aí. Abraço, obrigada, viu? Grande abraço a todos e com Deus. Fiquem com Deus, tchau, tchau. Tchau.